Quando o próprio presidente da República, que é candidato à reeleição, ameaça não acatar os resultados eleitorais, é sinal de uma grave anormalidade democrática no Brasil. O presidente Bolsonaro afronta toda a legislação para desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. Há leis que coíbem e punem atos como esse, mas até o momento a Justiça Eleitoral não aplica essa legislação contra o comportamento de Jair Bolsonaro. Há, no entanto, iniciativas de importantes instituições da sociedade brasileira, como as universidades e até mesmo de representações empresariais, que saem em defesa do Estado democrático no Brasil, indicando a profunda crise e um impasse que só poderá ter solução por meio da unidade do povo brasileiro em defesa da democracia pelo voto popular. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma alegria imensa cumprimentá-los, sobretudo pela missão e a responsabilidade que temos de levar informações de um momento muito difícil, muito espinhoso, muito complexo que o gigante do Sul, o Brasil, está vivendo, sobretudo por ameaças concretas de golpe de Estado feitas nada mais, nada menos que pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E, numa situação como essa, precisamos recorrer às vozes de especialistas, e aqui nós temos com uma vasta experiência jurídica, de larga vinculação ao campo democrático, ao Estado de Direito, foi reitor da Universidade de Brasília, que é o professor José Geraldo Souza, a quem dou as boas-vindas e agradeço muito por ter aceito o nosso convite, professor. Boa noite. Boa noite, Beto Almeida. Cumprimentos aos telespectadores da Telesur e ao programa Latitude. É um momento que requer uma participação, como disse o Frei Beto aqui no Brasil, vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. Por ora, precisamos engajar a nossa condição política, a nossa capacidade, a nossa vontade de atuar para conter essas ameaças que estão nesse horizonte, que trazem sombra sobre a conjuntura, mas temos reservas utópicas acumuladas e, mais que isso, hoje, exemplos fortes em toda a América do Sul, América Latina, que mostram que a força social é capaz de conter essas ameaças à democracia e aos direitos. Professor, quais seriam os passos essenciais para colocar em marcha, em movimento, essas reformas, essas reservas utópicas que nós temos, uma experiência de larga dedicação à defesa da democracia, mas que sofremos alguns reveses? Essas ameaças do presidente Bolsonaro são efetivamente reais, na sua opinião? Sim, na minha opinião, são reais e elas são o movimento continuado que, desde 2016, se expressou na forma de um golpe de Estado. Eu insisto que é golpe, embora muitos digam que foi um ato legal, porque se realizou inicialmente com o afastamento de uma presidenta da República por meio de um processo legislativo formalmente realizado com os requisitos da própria Constituição, mas que, como sabemos, não teve aquela condição essencial, que é a caracterização do crime de responsabilidade que justificaria o ato de impeachment. E tanto é assim que a presidenta, na sessão que decidiu pelo seu afastamento, não recebeu o complemento legal que seria a interdição de sua atuação política, a suspensão de direitos políticos, que, como sabemos, não foi aplicada. Mas, então,
esse movimento que foi camuflado por uma mobilização de meios de comunicação, da chamada imprensa corporativa, que é a grande imprensa, a imprensa de proprietários, né, os grandes empreendedores que detêm os meios de comunicação, pelo sistema judicial que avalizou esse procedimento, né, ou não agindo quando devia, ou agindo de forma a consumar os objetivos do golpe. Isso culminou com o chamado lawfare, e a prisão do candidato popular mais forte e que traduzia essas forças utópicas experimentadas num projeto de sociedade que, durante 12 anos, levou o país aos mais elevados patamares econômicos, sociais, políticos da sua história, o fez liderança no contexto global, na diplomacia, na economia, nas relações internacionais, né? E hoje se tem claro que esse processo de incriminação do ex-presidente da República foi fraudulento, porque todas as decisões foram anuladas pelo Supremo Tribunal quando este acordou da sua omissão nesse processo, e que, de certo modo, teve continuidade nas ações que se seguiram com, primeiro, né, a militarização da vida civil, com mais de 8.000 cargos do sistema civil atribuídos como forma de propina a esse estamento militar, um programa de armamentismo sem precedentes também, depois de uma notável política de desarmamento que realizamos no país e que está servindo a uma forma de milicianismo, porque está combinando o crime organizado com uma atuação de grupos que incrementam a violência na vida política, e as declarações de alguns setores, sobretudo militares, né, que fazem o discurso do golpe. Ontem mesmo, na convenção do partido do presidente, a sua ameaça clara, definida, que no dia 7 de setembro, um período de muito simbolismo, porque marcamos 200 anos da independência formal, né? Ele convoca a população, os seus aliados, o que não é pouca gente, porque esse senhor tem 31% das intenções de voto, para tomar o espaço público, sequestrar de novo o espaço público e ameaçar as instituições, ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Então, eu Agora, acho que não é... ele disse também, professor, aí uma coisa muito enigmática. Ele disse: esta será a última vez que as massas vão sair às ruas. A última vez? O que significa isso? Significa que, a meu ver, né, ele joga uma cartada, porque vem num crescendo, os dados são já bastante nítidos. Há poucos dias tivemos o assassinato de um militante do Partido Popular, né, que é o partido do presidente Lula, né, assassinado num festejo particular, mas com discurso, e agora mesmo o Ministério Público reabriu o inquérito com a caracterização da motivação política desse processo. Tivemos a continuidade de certos exercícios de intervenção letal, por exemplo, em comunidades onde há motivação social para mudar a realidade do país. E o discurso do presidente é um discurso saudosista da ditadura, com incremento de elogios a torturadores e com declaração de intenção de mortes em escala
o que tem caracterizado, do ponto de vista da reação social, muitas denúncias em tribunais internacionais com a caracterização de crime de genocídio e de lesa humanidade. Então, é um discurso que traduz uma intenção e, claro, que mobiliza correligionários. Mas a minha expectativa é, em nome dessas reservas utópicas, do exemplo que está acontecendo na América do Sul. Você viu, Beto, que há um mês a justiça na Bolívia condenou a 10 anos de prisão a presidenta golpista e o chefe das Forças Armadas. Sim, O que significa que é real, é um jogo de guerra no sentido do treinamento para operação de repressão, mas não significa que isso se consume, embora até aqui as etapas todas estejam sendo cumpridas, por exemplo, na dinâmica do golpe de Estado, né? professor, eu vou, inclusive, pedir concretamente, eu sei que o senhor tem essa experiência, eu sei da delicadeza da pergunta que eu vou lhe fazer, assim, por que é que o Tribunal Superior Eleitoral ainda não tomou as medidas que tem no seu arsenal, no seu leque de iniciativas, de alternativas, contra um presidente que está tumultuando, violentando a legislação eleitoral claramente, que pode ser passível de uma punição. Mas eu queria que o senhor respondesse isso depois do nosso intervalo, vamos fazer aqui uma pequena pausa em Latitude Brasil, que está conversando com o professor e jurista José Geraldo de Souza, que foi reitor da Universidade de Brasília. Já já voltamos. Latitude Brasil está conversando hoje com o ex-reitor da Universidade de Brasília, um criador de um movimento jurídico muito original chamado Direito Achado nas Ruas, que dá uma característica radicalmente popular à interpretação do direito em favor das classes oprimidas, a favor de uma nova leitura do direito. Professor José Geraldo, há na legislação uma série de alternativas que poderiam ser usadas contra o tumulto que o presidente Bolsonaro, como candidato, ele já tem a sua candidatura oficializada, mas a legislação eleitoral prevê uma série de penas, tal como aconteceu na Bolívia, em que a ex-presidenta golpista e o chefe das Forças Armadas foram punidos. Não cabe nenhuma ação agora, atualmente, diante desses tumultos, dessas ameaças, por parte do TSE contra o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro? Claro, cabe. E você sabe, Beto Almeida, que se acumulam no Congresso mais de uma centena de petições de impeachment com boa caracterização de crimes de responsabilidade. Eu próprio assinei mais de uma. Com colegas juristas, entramos com uma ação civil no Supremo Tribunal pedindo o afastamento do presidente por absoluta incapacidade de exercitar a governança, e não apenas no aspecto cognitivo, mas também no aspecto da incidência de suas atitudes num estado de coisas que o próprio Supremo Tribunal Federal, em várias situações, já definiu como estado de coisas inconstitucional.
há várias ações que estão propostas, mas que também ainda hesitam, titubeiam, nos tribunais internacionais, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, fazendo a demonstração de toda essa delinquência, né? E agora mesmo, junto com a representação de uma centena de entidades que formam uma coalizão em defesa do processo eleitoral, eu próprio estive com parte dessa representação em audiência muito elegantemente instalada, com pompa, pelo presidente do Tribunal Eleitoral, expondo as nossas preocupações. Nos apresentamos, nos valendo de uma frase do próprio presidente, que repudiava o que ele chamava de injunções das Forças Armadas, né? Que são constitucionalmente incompetentes para gerir ou para interferir no processo eleitoral, elas não têm essa atribuição constitucional, e ele como que convocou as forças sociais desarmadas, né? E nós ali fizemos documento e tivemos a garantia do presidente do Tribunal Eleitoral, que, convocando um número sem precedentes de observadores internacionais e observadores nacionais, quer monitorar o processo. Então, eu penso que há todo um acumulado formidável. O que acho que retarda o desencadeamento dessas ações de contenção pelo jurídico é a preponderância do fator simbólico do político. É muito difícil você confrontar, do ponto de vista do jurídico, né, forças sociais que estão aglutinadas em torno desse projeto autoritário, desse projeto fascista, né, para usar qualquer daquelas categorias que Humberto Eco designa como fascismo eterno. Né? Não é uma apropriação incorreta do fascismo vivenciado como fascismo de Estado no tempo do paroxismo do totalitarismo dos anos 40, né? É esse fascismo que se espraia, inclusive, no social, com intolerância, com o ódio, com a mentira na política, né? Com o uso da religiosidade como instrumento de mobilização de forças políticas. Né? Então, esses fatores eu acho que, mesmo no caso da Bolívia, você veja, embora todos os fatores estivessem claros, a punição está se dando posteriormente aos fatos. Depois... Agora, veja bem, de olho na história, nós vamos analisar que qualquer golpe é um golpe de força, Isso. ao arrepio da lei. Isso. Houve até uma época que se discutia introduzir na Constituição brasileira a proibição de dar golpes de Estado, mas isso não cabe exatamente, porque o que existe é um Estado de Direito estabelecido. Isso. Né? Agora, no caso da Bolívia, não fosse a mobilização, o empenho, a coragem das massas bolivianas para reconquistar e para tirar a ex-presidenta golpista do lugar dela, que estava indevidamente, né? Ela estava na presidência indevidamente, nós não teríamos essa possibilidade. E aqui no Brasil? Aqui estamos discutindo a formação de uma nova rede da legalidade para lembrar uma época em que o saudoso governador Leonel Brizola derrotou com uma rede de rádios da legalidade uma tentativa de golpe, e o golpe arrefeceu. Desistiu no meio do caminho, dada a mobilização popular. E hoje, o que podemos fazer? Então, nesse caso, eu acho que o exemplo mais emblemático, e não o cito porque estamos na Telesul, mas foi a resistência da sociedade organizada na Venezuela. Sim. Contra a tentativa de golpe contra o presidente Hugo Chávez, que
mobilizou a energia mesmo no sentido daquelas comunidades organizadas, né? Poucos países têm essa estrutura enraizada no social, né? De comitês de defesa da democracia, né? E da revolução, no caso, né? Então, em poucos lugares nós podemos ter essa forma tão democrática e forte do ponto de vista do social organizado como tivemos na defesa do mandato do presidente Hugo Chávez. Essa história, inclusive, se transformou numa espécie de memorial da resistência democrática na literatura, no cinema, né? A revolução não será televisionada, né? Exatamente, é um clássico É já um da política clássico, né? mundial. Mas, veja, na América do Sul, os exemplos são fortíssimos do ponto de vista da capacidade social mobilizada, mesmo em países de fortíssima experiência autoritária, ditatorial. A última referência é o Chile, agora, que acabou de eleger um presidente popular, quer dizer, vindo dos movimentos sociais, do movimento estudantil, né? E conseguiu produzir uma Constituição que vai a referendo, agora em setembro, né? Forte na mobilização dos segmentos que se ergueram no social para recuperar a democracia no país. Os mapuches, as mulheres, todas as extrações de segmentos do social que agora desenharam um texto constitucional em que se recupera, né, a dimensão das novas teses que a América do Sul oferece ao mundo, né? O respeito à natureza e a Pachamama, né? A Mãe Terra, o respeito às tradições, quer dizer, o respeito à pluricultura que forma os nossos países, né? E aos novos direitos que emergem das lutas sociais que transformaram a democracia numa capacidade de exercício direto pelo próprio povo organizado. Você se referia ao meu projeto Direito a Achar na Rua, e nós bebemos muito de uma experiência venezuelana, El Derecho Barrio Adentro, a Isso, justiça barrio adentro. Uma sim. modelagem dessa insurgência que no social transforma as práticas instituintes em direito, independentemente de como elas sejam legalizadas, e às vezes até contra aquelas legalidades que são artificiais e são arbitrárias, né? Então, eu acho que nós temos agora no Brasil uma agenda. Eu penso, Beto, que, de certo modo, e é meu otimismo racional, meu otimismo não é um otimismo romântico, é um otimismo racional. Há reservas acumuladas. Nós saímos de uma ditadura em 85 com uma condição de projeto de sociedade que assegurou um programa democrático popular por 12 anos. Nós saímos produzindo uma nova Constituição com caráter de democracia participativa. Nós instalamos um sistema de memória e verdade, ainda que limitado nas circunstâncias, que procede de uma ampla articulação de anistia para resgatar aqueles que tinham sido criminalizados pela experiência anterior. E, de certa forma, nós fomos capazes de desenhar, nos termos da justiça de transição, o perfil dos violadores desses direitos que, em algum momento, vão ser incriminados. Essa semana também, Aldo Rico, na Argentina, foi sentenciado. Claro. Na Argentina, presidentes da República estão em cárcere, ou, pelo menos, em cárcere domiciliar, mas inscritos no rol dos culpados. Sim, condenados, foram condenados. Foram condenados com crimes como perpetradores de crimes. Aliás, o presidente aqui insiste nessa sua motivação, porque ele já anunciou de viva voz que, se não for eleito, ele tem mais de 100 ocorrências de crimes contra a democracia e atentados contra as instituições republicanas. Ele mesmo declarou isso esses dias. Portanto,
ele tem a consciência. E é claro, né? Até os ratos rugem quando se sentem ameaçados pelos sanitaristas que vão proteger a população da peste que se abate sobre ela, né? Então, eu diria assim, e temos aqui algumas experiências. Você vai lembrar que no último 7 de setembro, a Praça da Democracia, a Esplanada dos Ministérios em Brasília, onde estão as sedes dos poderes, estava sequestrada pelo fascismo, financiado pelo agronegócio, Palavra correta, e os indígenas que se acamparam aqui por si, sem apoio de governo, mas com alianças na sociedade, resgataram a praça para a democracia e, em marcha, caminharam até o Supremo Tribunal para protegê-lo. Não foi preciso tropa de choque, não foi preciso instrumentos de contenção, e da tribuna do Supremo, protegeram a instituição e defenderam os seus direitos originários. O horizonte utópico da nossa experiência social é nítido sobre o que avançamos. E quando você institui no horizonte esse desenho do avanço na democracia, nos direitos humanos, na prática da política, isso não tem recuo, são tensões, são jogos de força, no máximo são aqueles movimentos táticos de um passo atrás para continuar seguindo com 2, 3, 4 passos à frente. Eu acho que agora... Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Creio que o contexto exige, evidentemente, unidade do campo popular, a mais ampla possível, não estamos falando de unidade da esquerda, estamos falando de unidade da nação. Isso, unidade ética, unidade democrática. Você viu que quando os indígenas, na verdade, na frente de todos, as indígenas, de braços dados com todos os povos que estavam ali no acampamento Terra Livre, mas todas as alianças, você via na marcha delas e deles, porque todos se agregaram à marcha, todas as bandeiras, nem a esquerda junta tantas bandeiras quanto naquela marcha os povos indígenas colocaram hasteadas bandeiras de identidade LGBT. Realmente, muito marcante, muito bem lembrado. Ali, aquilo foi uma pedagogia do exemplo. Eu queria dizer ao senhor, professor José Geraldo, é um grande privilégio escutá-lo e lamento muito que nosso tempo aqui esteja se esgotando, mas a sua palavra realmente ecoará por toda a audiência de Telesur, que, claro, como eu, teremos prazer de ouvi-lo tantas vezes. Muito obrigado pela sua presença em Latitude Brasil. Obrigado. A vocês que nos acompanharam nesse diálogo aqui com o professor José Geraldo Souza, ex-reitor da Universidade de Brasília e aquele idealizador de uma experiência que ele disse, inclusive, que veio da própria Venezuela, né, o direito achado na rua. Muito obrigado pela sua atenção. Na semana que vem estaremos mais uma vez trazendo informações relevantes com a missão de resguardar a vigência da democracia ameaçada aqui no Gigante do Sul, o Brasil. Muito obrigado. Até. Tchau. Aquele abraço.